Bom, a aula de hoje é sobre efeitos de uma crise. Nós estamos vivendo uma crise que há muito tempo não era vista, financeira, talvez desde a crise do subprime em 2007, 2008 nos Estados Unidos, que foi a última grande crise global. Tivemos uma crise brasileira na década de 2010 no governo Dilma, mas talvez nesse tamanho, dadas as circunstâncias que estamos vivendo, é muito difícil a gente ter uma crise dessa no radar nos últimos 10, 20, 30 anos, que é a crise relacionada ao Covid-19. Então, eu vou explicar, eu pensei muito quais seriam os efeitos de uma crise e tudo que ela desencadeia, seja na nossa cabeça, seja na economia, e a gente vai passar por elas. E a gente vai conversar muito, e esses efeitos podem ser muito maiores, muito mais dinâmicos. Novamente, eu tentei relacionar o máximo possível. Vamos lá. Primeira coisa, uma incerteza generalizada. Ninguém sabe quando vai ser a cura, quando vai ser o remédio, quando vai ser a vacina, de onde veio o vírus, quais são os próximos capítulos econômicos em relação a isso. Uma coisa é você ter um risco. Você sabe mais ou menos calcular onde pode dar errado. Outra coisa é você ter incerteza, que você acaba não tendo mais nenhuma noção. É como se fosse um carro dirigindo numa estrada totalmente escura. Você só consegue enxergar ali até onde o farol vai. Mais do que isso a gente não consegue. Então a incerteza generalizada é a primeira coisa que acontece. Os especialistas começam a ter especialista de tudo e começa a nenhum entrar em acordo com o outro. Segunda coisa, medo. O ser humano ele é movido por medo também. As pessoas começam a ficar com medo, começam a perder os seus relacionamentos pessoais, começam a ter medo se vão ter dinheiro, começam a ter medo se vão ter emprego, começam a tomar decisões baseadas no medo. E isso é uma coisa muito, muito perigosa quando acontece, quando a gente é regido pelo medo. Essa é a segunda atitude, assim, segundo ponto que eu vejo assim, de cara que acontece. Terceira coisa, o medo traz o quê? A gente começar a segurar um pouquinho mais de dinheiro. O que acontece? Queda no consumo. Os antissupérfluos, a roupa nova, o carro que você ia trocar, talvez alguns pequenos mimos e luxos em relação à sua alimentação, ao seu dia a dia, você começa a não fazer, porque você pensa que de uma hora para outra você pode não ter mais esse dinheiro. O que acontece quando a queda, você se permite a não ter um consumo tão grande? As empresas começam a não faturar tanto. Há empresas que estão fechadas já desde o começo da pandemia, e isso é uma coisa perigosíssima para a economia, porque pessoas começam a não faturar, começam a não ter imposto para o governo. Não tendo imposto para o governo também não consegue nem pagar a sua máquina pública, que é basicamente todos os gastos em relação à educação, saúde, em relação à folha de pagamento estatal e tudo mais. E o dinheiro simplesmente está num patamar aqui, ele cai para um patamar muito menor. Todo mundo perde. O lojista perde, os seus funcionários perdem, porque eles vão ser demitidos em algum momento. Se o lojista não conseguir, o dono do comércio não conseguir um empréstimo com o governo, e o que isso acontece? Se você tem menos verba circulando, né, se o funcionário não está mais empregado, ele acaba não comprando em outro comércio, que também vai cair o faturamento, não vai pagar imposto suficiente, e o governo acaba perdendo em todos esses tentáculos. Ele vai perdendo em cadeia, e aí gera uma crise danada, e isso é muito complicado quando a gente fala sobre economia. Claro que a gente não tem a resposta para o que deve ser feito. Todas as decisões em relação ao Covid-19, elas têm os seus prós e contras, então a gente não sabe, a incerteza é tão grande que a gente não sabe se reabrindo tudo, o vírus vai ficar controlado. Então, esse é o problema da incerteza, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe quais são as circunstâncias que vão ser levadas pós-decisões. Bom, quando tem uma demissão em massa da economia, isso pode gerar uma instabilidade política muito grande. Existem governos populistas e governos um pouco mais pragmáticos. Os populistas vão defender o emprego de qualquer forma, mas as pessoas não têm dinheiro para pagar a folha de pagamento. E a instabilidade política começa a formar grupos de interesse completamente diferentes. E começa a briga
política e isso piora ainda mais. A gente está vendo isso aqui no Brasil. Esse vídeo vai ficar datado, esse específico, que a gente está vendo o Bolsonaro falando uma coisa, o Rodrigo Maia outra coisa, o governador do Rio outra coisa, o governador de São Paulo outra coisa. Isso é perigosíssimo. Esse é o momento mais crítico e é o momento que mais deve ter união. E no Brasil aqui a gente está vendo uma coisa completamente diferente. Outra coisa que acontece, quando você tem uma demissão em massa e as pessoas começam a entrar em desespero e medo em relação à economia, pode ser, essas pessoas começam a ficar suscetíveis a fazer coisas erradas, podem aumentar a violência, seja depredação de bens públicos, sejam saques, seja violência cometendo crimes por internet, por telefone. As pessoas começam a não ter dinheiro e o governo não consegue chegar, mesmo com a ajuda de R$600 que está dando hoje, paga uma parte, paga comida, mas talvez não pague todo o resto. As pessoas vão ficando desesperadas. Isso é uma coisa normal da nossa sociedade, da nossa psique humana. A gente vai começando a ter medo e talvez isso aumente o nível de violência no país. E até mesmo pessoas que andam na rua, as ruas estão desertas, elas estão mais suscetíveis a serem assaltadas ou crimes ainda mais complicados de serem falados nesse momento. Outra coisa, como vocês devem ter visto, quem acompanha o mercado de ações, mas quem vai começar a acompanhar a partir desse curso, depois joga lá na internet Ibovespa. Vocês vão ver que em janeiro o Ibovespa estava voando, o índice do mercado brasileiro estava voando, estava quase 120 mil pontos. Foi para 60 e poucos mil pontos em questão de um mês e meio, na semana ali de 20 a 25 de março. Ou seja, basicamente tem empresas que perderam 75% do seu valor de mercado. Olha que loucura, isso no mundo todo. Ou seja, a instabilidade é tão grande, a incerteza é tão grande, o que as pessoas fazem? Será que essa empresa que eu estou investindo, ela vai sobreviver ao longo dos anos? Ou ela vai quebrar? Então eu vou sacar meu dinheiro, eu vou vender as minhas ações quando todo mundo vende ao mesmo tempo. Claro que sendo a oferta muito maior que a demanda, eu que antes vendia a 30, não estou conseguindo comprador. Vendo a 29, o outro vende a 28, o outro vende a 27, e aí os preços começam a cair velozmente. As indústrias de turismo, as indústrias de comércio são indústrias muito afetadas nesse primeiro momento, que são os supérfluos, os pequenos luxos que a gente se dá. Outra coisa, a gente vive numa economia liberal, neoliberal e tudo mais, em que o capitalismo ele se guia sozinho, mas isso não é verdade. Assim como aconteceu em 2007 e 2008, os governos ao longo do mundo, ao redor do mundo, eles injetaram dinheiro na economia. E como se injeta dinheiro na economia? Eles geralmente emprestam dinheiro para bancos ou recompram títulos e ações que estão sendo negociadas. Em questão dos bancos, os bancos vão pegar esse dinheiro e vão emprestar para a população, que vão ter capital de giro para tocar os seus negócios, para comprar coisas e tudo mais. Só que esse trâmite não é a coisa mais rápida do mundo. Então, mesmo os empréstimos que os bancos vão fazer, eles têm análise de crédito, muitas pessoas não estão conseguindo pegar esse empréstimo dos bancos e a economia só vai afundando. Então, os governos ao longo do mundo, só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos colocaram alguns trilhões de dólares, injetaram alguns trilhões de dólares na sua economia em semanas. O Donald Trump fez isso e isso faz com que muitas empresas, muitas fatias de empresas comecem a ser do governo de novo, que nem o Barack Obama fez lá em 2007, 2008. Isso é muito louco, porque o neoliberalismo prega exatamente o contrário. E o que a gente vem vendo ao longo de todas essas crises é que o governo cada vez mais bota dinheiro, vai comprando títulos que estavam sem liquidez, vão comprando ações sem liquidez, vão botando dinheiro nos bancos, vão imprimindo dinheiro efetivamente falando. Isso é uma coisa muito louca. Tudo que a gente aprende sobre capitalismo a gente vê acontecendo ao contrário na economia. E por último, o sentimento de medo e incerteza, e tudo que isso acontece dá um sentimento de desesperança. As pessoas começam a não ter esperança de um mundo melhor, acabam acreditando que o mundo era melhor antigamente. Esse é o sentimento de terra arrasada. Bom, esses são os principais efeitos que eu listei. Eu espero que vocês pensem bem em tudo isso, reflitam bastante no que eu falei. E outra coisa, se vocês tiverem outros efeitos, manda para mim ou comunica a rede de membros, comunica a rede de WhatsApp que vocês vão criar
depois de fazer esse curso, que é uma coisa muito legal, porque o mais interessante desses cursos online é criar comunidade e a gente trocar muitas informações. Até a próxima, tchau, tchau!